Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou voltar a falar de um assunto que eu gosto muito, que é ver aquelas empresas que estejam muito descontadas. Só que hoje eu vou pegar aqui emprestado o racional do Benjamin Graham, do Investidor Inteligente. Não vou falar daquela fórmula de Graham, isso a gente já falou em outros vídeos. O que eu vou falar hoje é que dentro desse livro tem uma fórmula para a gente ver, porque às vezes uma empresa ela é negociada abaixo do caixa dela. Ou seja, se ela pegar o dinheiro que ela tem em caixa, ela paga todas as dívidas que ela tem, ainda sobra mais dinheiro do que o valor de mercado. É o famoso comprar R$ 100 por R$ 80 ou comprar $1 por 80 centavos de dólar. Claro que normalmente isso vai acontecer mais em crise, mas eu uso isso também como um indicador para ver se o mercado está caro ou se o mercado está barato. Eu lembro claramente que em 2019 eu cheguei a fazer um vídeo desse e nenhuma das empresas da Bolsa entravam nesse critério. Então, se você gostou do nosso racional aqui, curte já o vídeo, se inscreve no canal, avisa os seus amigos também, acione o sininho de notificação. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, sem tomar muito tempo aqui, queria já compartilhar aqui a tela. E aqui a gente tem algumas empresas, tá? Então, aqui a gente tem algumas delas aqui, né? Todas essas empresas aqui. A única coisa que eu excluí foram empresas que estejam com preço sobre valor patrimonial negativo, tá? E excluí os bancos também. Afinal, o banco não tem dívida, então não tendo dívida fica mais difícil da gente fazer esse cálculo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um ativo circulante. E aqui a gente tem disponibilidade. Disponibilidade é caixa, ou seja, dinheiro realmente em caixa na conta corrente no banco, né? Hoje em dia não tem mais aquele caixa forte dentro das empresas. E além disso, aplicações financeiras de curtíssimo prazo, que você encontra lá no balanço patrimonial também. O ativo circulante está aqui, né? E o ativo circulante ele nada mais é do que aquela conversão rápida em caixa também que a empresa pode ter, seria, por exemplo, contas a receber, estoques, etc. Quando a gente olha no livro aqui do Graham, a gente está falando só de caixa, de disponibilidade, mas vamos trabalhar aqui também com a parte do ativo circulante para a gente aumentar um pouco mais o nosso escopo. Então lembra que esse valor de disponibilidade tem que pagar as dívidas e aí sobra um valor. Desse valor que sobra, ele tem que ser ainda maior do que o valor de mercado que a empresa trabalha hoje. Então a gente tem aqui um campo que é ativo circulante menos dívidas, e a gente tem um campo aqui que é caixa menos dívidas. E além disso aqui, a gente tem um campo que eu chamei de solvente. Ou seja, todas essas empresas aqui que estão com esse número 2, elas têm uma solvência enorme. Né? Por quê? Porque o caixa dela é suficiente para pagar todas as dívidas que a empresa tem. Então, todas essas empresas aqui, elas têm um caixa bastante grande. Você vê aqui, né? Ainda não é exatamente o que a gente quer trabalhar nesse vídeo de hoje, mas a gente vê aqui, ó, já estamos chegando em 50 ações. Normalmente a empresa que acabou de fazer IPO capta muito dinheiro, então ela tem muito caixa, né? Então a gente vê muitas das empresas que fizeram IPO aqui, o dinheiro ainda não foi investido. Ó, já passamos de 120 empresas aqui 133 empresas têm valor de caixa positivo aqui, ó. Tá? E aí aqui a gente ainda tem mais algumas empresas que não têm, né, caixa menos dívida positivo, mas ainda tem ativo circulante menos todas as dívidas positivas também. Então, quer dizer, muitas dessas empresas nessa situação, e isso a gente diz que elas estão solventes, né? Elas têm uma capacidade de solvência muito boa, então dificilmente a gente deve ter problemas com elas no curto prazo. E a gente tem aquelas empresas que elas
não tem o caixa suficiente, então elas precisam trabalhar um alongamento da dívida. Isso não é ruim, tá? Isso é normal no mercado. Quanto mais o juro cair no Brasil, mais normal isso vai ser e a gente tem que se acostumar. Então aqui, desde a Petrobras até aqui embaixo, ó, até a Valide, está mais ou menos até um terço, um terço e um terço, entre 2, 1 e 0. Agora, vamos subir essa régua, né? O que é subir essa régua? A gente precisa que caixa menos dívida seja maior do que o valor de mercado. E aí a gente vem aqui para as empresas que realmente estão baratas, né? Então a gente pode botar aqui, a gente vê aqui, ó, baratas são essas empresas aqui, somente 5 empresas, 2, 4, 5. Na verdade, 3 empresas, porque a Sul América aqui é a mesma empresa, 3 códigos. Então a gente tem aqui BIC Monarch, GP Investment Partners e Sul América. Vamos entender um pouco melhor isso tudo. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, esse aqui é o balanço patrimonial da Bicicletas Monarch, para vocês verem aqui, né? Então ela teve ativo circulante 165 milhões, a gente teve aqui disponível, né, caixa equivalente de caixa 153 milhões, ela deve ter algumas dívidas aqui, ó, se a gente olhar. Ó, mas você vê que passivo circulante é muito pequenininho, ó, 5 milhões e 200 mil. A gente tem aqui empréstimos de 1 milhão e 800 mil, aqui empréstimos de longo prazo 2 milhões e 600. Mesmo se a gente pegar o passivo inteiro de 20 milhões, a gente vê aqui 5 mais 20 dá 25 milhões. Então a empresa tem aqui 153 milhões de caixa. Essa diferença dá 128 milhões, mesmo se pegar o passivo inteiro. E hoje no mercado ela é negociada a 110 milhões, a Bicicletas Monarch. Lembra que não é recomendação de compra ou não, é apenas uma amostra de uma empresa que hoje você investe ela valor de mercado de 110 milhões e ela somente em caixa tem 128 milhões. Ela pode gastar esse caixa e ela não valer isso, ou senão ela pode ficar parada ao longo do tempo consumindo caixa também, tá? Não sei o que vai acontecer com a Bicicletas Monarch, nunca analisei a empresa, mas apenas é um indicativo que ela está barata. Tá? Vamos para a Sul América aqui, que é o que o pessoal talvez mais goste. Ó, a empresa que está aqui entre 12 e 14 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada aqui, não aquele ainda da Monarch, esse sim da Sul América. A gente tem aqui ativo circulante total, olha só, 18,9 bilhões de reais. A empresa tem 956 milhões de caixa, né? E aplicação financeira aqui de curtíssimo prazo, né? Até porque a empresa precisa fazer pagamentos de seguros e etc. 15,8 bilhões. Quando você soma esses dois aqui, que é tudo que ela pode sacar imediatamente e ter o dinheiro, já dá 16,8, 16,7 bilhões aqui no total. Então a gente tem aqui em passivo, vamos ver aqui os empréstimos. Ó, empréstimos e financiamentos da Sul América, 579 milhões. Tá? A gente tem aqui no não circulante, empréstimos e financiamentos, 1 bilhão. Então, somando esses dois aqui, dá 1,6 bilhões de reais. Claro que ela tem muitos outros passivos, como, por exemplo, os sinistros do seguro, mas por esse modelo do Graham, tá? Ela estaria barata, porque 18,9 bilhões menos essa dívida aqui que a gente acabou de ver lá no balanço de 1 bilhão e 600 milhões, dá 17,4 bilhões. E se você pegar essa dívida aqui, dá 15,2 bilhões. Então, quer dizer, caixa menos dívida 15,2 bilhões, valor de mercado dela caiu tanto que ela hoje negocia abaixo da dívida. A gente viu que é uma situação um pouco diferente da BIC Monarch, que não tem outros passivos. A Sul América tem muito passivo sim a pagar que não sejam dívidas. Então, é um pouco diferente o racional. Mesmo assim, por esse critério de Graham, ela está barata, lembrando que não é apenas esse critério que deve ser utilizado na hora de você fazer a tua análise. Bom, além disso, a gente tem algumas empresas aqui, número 1, vamos dar uma olhada aqui, que elas vão constar aqui como não baratas, mas eu acho que talvez valha a pena a gente analisar se elas têm esse valor aqui, ó, de ativo circulante menos caixa menor do que o valor patrimonial, porque aí pelo menos
a gente já tem mais algumas indicações aqui. E você vê que é muito difícil disso acontecer, né? Ó, aqui tem 3 milhões contra valor de mercado de 208 milhões. Está indo aqui em ordem, né, crescente aqui. Você vê que é realmente difícil da empresa conseguir acima. Ó, aqui eu achei uma, ó, Tecnos. Tecnos pode estar barata aqui, tá? Não exatamente pela disponibilidade que ela tem, mas pelo ativo circulante. Ela tem muita coisa que pode ser convertida em caixa, então é mais uma aí que vale a pena dar uma observada. Também não sei se até o momento que o vídeo for lançado ela vai subir bastante, tá? Mas aqui também é uma outra oportunidade, talvez. Tá? Aqui Josapar está num preço que está próximo, que é a Josapar é a empresa que fabrica aquele arroz, o Tio João, para quem não sabe. Enfim, o que eu consegui achar aqui foram exatamente essas. Tá? Aqui tem uma outra também, ó, Moura do Boa, que é a construtora lá do Nordeste, lá de Recife. Enfim, essas são algumas das empresas que poderiam estar baratas. Aquelas que dão exatamente pelo critério de Graham são aquelas: GP Investment Apartments, Bicicletas Monarch, Sul América e enfim, tá? Essas são aquelas que pelo Graham estão baratas aí. Então você está comprando, o próprio caixa da empresa já paga essas empresas. Assim, eu já gravei esse vídeo algumas vezes. Em 2019 não tinha nenhuma empresa, tá? Lá em 2017 tinha umas 15 ou 16, então estava muito claro que estavam muito baratas as ações. Então a gente percebe que, olhando o mercado como um todo de acordo com esse critério, está mais ou menos no meio termo, né? Está mais ou menos no equilíbrio. Então quer dizer, não está nem naquela euforia lá de 2019, nem tão barato quanto 2017. Então esse é o racional desse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, avisem também para outros amigos para que eles possam ver essas informações. Abraço a todos, bons investimentos. Não deixe de nos acompanhar nas outras redes sociais ou até mesmo na nossa área de membros, inclusive com a parte gratuita que nós temos. Tá tudo aqui no link da descrição do vídeo. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.